Olá a todos, eu queria fazer novamente mais um vídeo, né, para continuar falando sobre o livro do Seth Godin, né, que é aquele livro que eu falei para vocês que é a prática. Esse livro que na verdade está explodindo minha cabeça, né, o início desse canal no YouTube foi só por causa desse livro. Esse livro ele expandiu meu horizonte de consciência, eu ganhei muito mais capacidade de prática, de fazer as coisas, né, de manufatura das coisas através desse livro. Eu queria compartilhar um pouco dos insights, né? Então, meu intuito não é resumir o livro, mas de dar insights que me ajudaram bastante através desse livro, né? Uma das coisas que eu gostei muito desse livro, e agora estou martelando ela na minha cabeça, é que na vida nós não temos garantias, né? Nada é garantido na vida. E isso explode a nossa cabeça porque ele é meio contrassenso, porque tudo que nós fazemos é procurando segurança. Por exemplo, nós vamos procurar um novo emprego, nós vamos construir uma casa, nós vamos comprar um terreno, nós vamos construir uma família. Nós queremos segurança. Nós procuramos nos cercar de segurança, pedir ajuda das pessoas para nós termos cada vez mais segurança, né? Só que uma coisa que esse livro explode a cabeça e que é muito interessante é que não existe garantia. E é uma verdade, ela é óbvia, mas precisa alguém falar. Esse chacoalhão me ajudou muito, né? Então nada existe garantia, né? Tem até um texto na Bíblia que eu gosto, né? Que o tempo imprevisto vem a todos, né? Ou seja, não importa se nós somos rápidos, se nós somos ricos, se nós somos inteligentes, nada importa. Porque o tempo imprevisto vem a todos, então nada tem garantia. Porém, isso aí não é para ser pessimista, né? Uma coisa que ele fala que é muito interessante é, por mais que não há uma garantia de resultados, os processos estão aí. Então, quando nós seguimos os processos constantemente, algum resultado vai dar. Geralmente é bom, sim, não é garantido, mas geralmente é bom. Eu fiquei até pensando no exemplo, né? O que você diria de uma pessoa que ela, na carreira dela, ela teve 9.000 erros? Imagina, às vezes você está numa empresa e não pode ter um. Essa pessoa teve mais de 9.000 erros. É um fracassado, não é? Agora, você imagina que essa pessoa, além de ter 9.000 erros, ela perdeu 300 jogos. Não, é o cúmulo do fracasso. Só pode, né? 9.000 erros, 300 jogos perdidos, não é possível. Tá valendo nada um atleta desse. Mas se eu falasse para você que esse atleta agora, pensando pelo lado positivo, sozinho, ele fez mais de 30.300 pontos. Opa, peraí, coisa diferente, né? Então ele tem ali algo, ele tem ali um resultado para mostrar. E agora, se eu dissesse para você que esse artista, ou melhor, que esse atleta era o Michael Jordan, sim, que ele também é um artista, né? O homem era lendário, né? E agora, será que ele é o sinônimo de fracasso? Não. Então você viu que interessante? Então mesmo uma pessoa que erra muito, que comete muitas falhas e perde muitos jogos, ela ainda pode ser reconhecida por tudo que ela fez de bom. Foi o que aconteceu com o Michael Jordan. O Michael Jordan não ficou conhecido pelos 9.000 erros dele. Ele ficou conhecido pelas vitórias dele, pelos pontos que ele fez, pelos mais de 30.000 pontos. Doutor, que interessante. Mas, ou seja, ele executava muito. E quando você executa muito, você também erra muito. Faz parte do processo. Nota que interessante. O resultado não era garantido. Mas o que era garantido? O processo. E ele seguiu esse processo. Ele foi seguindo essa prática. E isso que é importante, né? Manter essa constância, né? Imagina que, por exemplo, nós estamos apenas lendo, estudando, só que nós não fazemos uma prova. Será que nós estamos validando aquele conhecimento? Entendeu? A gente não tem essa noção. Nós só vamos saber se estamos aprendendo sim ou não a partir do momento que nós começarmos a responder perguntas. Só um exemplo. O Michael Jordan só validou que ele era um bom atleta, um bom profissional pela prática. Não foi só por ficar estudando sobre o esporte dele. Você viu? Então, assim, ler, estudar, ver vídeos, ver palestras, ver aulas é apenas uma micro parte do processo. A prática, sim, essa é a parte principal. E eu confesso que eu fiquei muito tempo nessa parte. Eu sou muito teórico, já falei em outro vídeo, sou muito teórico. Fiquei muito tempo preso na teoria. E o que hoje eu percebo, que muito mais valor do que a teoria é a prática. Por exemplo, há muito tempo eu estou estudando sobre criar um canal do YouTube e tal, tenho vontade, porque uma das coisas que eu gosto é de explicar, de mostrar as coisas, o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. É uma coisa que eu amo fazer, eu sempre gostei de fazer em todo lugar que eu trabalhei. E eu sempre sonhava em abrir um canal no YouTube e sempre ficar pensando, um dia eu vou abrir. Chega, já ter estudado o suficiente, era a hora de abrir o canal no YouTube. E o que abriu os olhos para mim para essa necessidade foi justamente
o livro de Seth Godin. Se eu não tivesse lido esse livro, com certeza, eu ainda estaria estudando, pensando de no futuro talvez abrir um canal no YouTube. Hoje se tornou uma realidade. Por quê? Por causa de um livro. Um livro baratinho, paguei acho que R$30 no Kindle, fez toda essa mudança na minha vida. Até o Seth Godin, ele é um baita de um exemplo nisso, que lá no livro, isso que me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? Lá no livro, lá ele fala que ele sempre foi um escritor basicamente mediano. Ele tinha 7.500 postagens de blog. Note só, 7.500 postagens de blog é muita coisa. Só que ele mesmo confessa que a maior parte não tinha engajamento, era mediana, não tinha a repercussão que ele queria. Mas nota que mesmo esses posts que na concepção dele foram fracos, ou seja, não tiveram o impacto que ele desejava, ajudou a construir a carreira que ele tem. E qual que é a carreira dele? Mais de 18 best-sellers criados. Hoje, quando nós vamos falar em marketing, o Seth Godin é um dos primeiros nomes que vem na nossa mente. Mas nota, ele mesmo fala que muito da produção dele foi mediana. Então você viu, às vezes nós queremos muito a perfeição, queremos a obra pronta, queremos ter certeza que tudo vai dar certo. E na verdade, às vezes a construção, a prática, lembre, sempre da prática, a prática de coisas, mesmo que medianas, ajudam a construir um resultado muito maior. Nós podemos comparar, por exemplo, imagina uma casa, você tem aquela casa enorme, linda, perfeita, a casa dos seus sonhos, uma mansão. Só que às vezes nós esquecemos que por trás daquele reboque, por trás daquele acabamento, existem milhares de tijolos imperfeitos que constroem aquela casa. O que eu quero dizer? Você olha a carreira do Michael Jordan, você olha a carreira do Seth Godin e você vê o que eles se tornaram. Um atleta fenomenal, o outro um escritor prolífico, fenomenal também. Aí nós olhamos o resultado, o que eles são hoje, nós olhamos que ele, como se fosse uma mansão. Mas nós esquecemos de olhar os pequenos tijolos que construíram todo esse resultado. E isso é importante, olhar para esses tijolos, né? Essas pequenas práticas diárias, essas pequenas práticas da semana, essas pequenas práticas do dia a dia e ao longo dos anos que construiu a carreira deles. Então, ou seja, se nós praticarmos, colocarmos em prática o que nós estudamos, ao longo do tempo nós estamos construindo um patrimônio do mesmo modo, né? Então, é isso. É pôr em prática, pôr em prática, pôr em prática, pôr em prática sem parar. Esse que é o importante para nós, né? Tá bom. Aí vem aquela pergunta, ok, agora eu sei que a prática é importante, mas o que isso quer dizer para mim? Para pensar o seguinte. Por exemplo, imagina que você está estudando. Você quer estudar um concurso público, está estudando para a faculdade. Como que eu coloco em prática? Bom, resolva questões. Isso é o ponto mais importante. Se desafie. Porque assim, quando nós começamos a estudar, nós temos uma ilusão de aprendizado. Olha, é interessante essa palavra, ilusão de aprendizado. Enquanto nós não se desafiarmos, não é garantido que nós estamos aprendendo. E quando nós erramos uma questão, aquilo ali é uma prova para nós que nós devemos dar um passo para trás e estudar de novo. Ou talvez nós não entendemos direito o contexto. Eu sei que dá medo essa parte, mas esse teste ele é muito importante. Porque sem esse teste nós não temos certeza se o nosso aprendizado está tocando não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Por exemplo, eu migrei de carreira perto dos 40 anos. E aí o que eu fiz? Eu saí da área comercial e virei programador. Abre aspas, programador, que eu não programo, na verdade. Mas eu trabalho numa empresa de tecnologia, na parte de tecnologia. Então, ou seja, eu tive que mudar toda uma estrutura de pensamento que eu tinha. Eu tinha um apego comercial, ele era muito melhor para falar com as pessoas, e tinha que pegar um apego mais lógico. Eu achava que quando eu estava fazendo faculdade eu estava pronto, mas a hora que eu entrei na área, eu falei, não, eu precisava muita coisa para melhorar ainda. Mas eu só percebi esse gap de melhora que eu precisava a hora que eu me arrisquei a entrar na área. A hora que eu mudei de função, aí eu entendi o tudo que faltava para mim aprender, o quanto eu precisava melhorar. Você viu? Isso que é o importante da prática. Quando você coloca em prática tudo que você está estudando, você vai ver os gaps do conhecimento entre o que você sabe e o que é a realidade. E você tem que preencher esse gap aqui. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes nós temos uma concepção e a realidade é outra. Mas nós só vamos aprender isso aqui colocando em prática. Você viu como é importante? Imagina também, por exemplo, você quer se candidatar para uma entrevista de emprego. Então, um exemplo. Às vezes a pessoa fica se preparando, mas nunca se candidata para nenhuma. Faz o seguinte, se candidata para a primeira. Foi ruim? Pega o feedback, o que você pode ter errado, falou demais, falou de menos, não conhecia a empresa,
Onde que você falhou? Estuda um pouco mais e se candidata para a segunda, se candidata para a terceira, se candidata para a quarta e vai se candidatando. Você vai ver que com o passar do tempo o medo vai diminuindo e sua prática vai melhorando. E conforme sua prática melhora, seus resultados também melhoram. Você viu? Então isso que é importante, né? Nós colocarmos rapidamente em prática tudo que nós estudamos, né? Um problema que nós temos é chamado problema da transferência. O que é a transferência? Nós lemos algo aqui num livro, para nós faz todo o sentido a hora que nós estamos lendo, mas nós não conseguimos imaginar em que outros contextos aquilo pode ser usado. Isso que é o importante. O problema da transferência é que assim nós não conseguimos entender o que o livro está explicando, como ele se aplica à nossa realidade ou em outros contextos dentro da nossa vida. Agora, quando você tenta colocar em prática, aí você vê o que você precisa melhorar esse ponto. E eu digo uma coisa, eu também tenho uma certa dificuldade de memorização em alguns pontos. Quando eu comecei a estudar e imediatamente colocar em prática, a minha capacidade de absorção do conteúdo, ela explodiu muito. Tá, então deixar um passo a passo prático, como que você pode fazer então para começar a colocar em prática desde hoje? Bom, se você estiver estudando, resolva questões, simples assim, resolva questões, errou, volta, relê novamente o ponto, tenta compreender, se puder, desenhe esquemas, isso é muito importante, fiz muito isso na faculdade de programação, porque eu precisava entender conceitos complexos que não fazia parte do meu dia a dia. Então desenhar esquemas ajudou muito nesse sentido. Desenhe esquemas, ali um dia, dois depois, responde a questão de novo. Se acertar, legal, vamos para a próxima. E vai fazendo isso, vai se colocando à prova. Outra coisa, pegue o que você está aprendendo e explique em voz alta. E mais um desafio ainda, não só explique em voz alta, pega o que você está aprendendo e explica em voz alta do modo mais simples. Note que simples é diferente de simplório. Na verdade, você vai perceber que quando você tenta explicar algo que às vezes é meio complexo de modo mais simples, vai exigir muito mais a sua capacidade de raciocínio. Nós temos uma facilidade muito maior de complicar as coisas. Olha que interessante, foi um insight que eu tive essa semana, assistindo um vídeo, eu nunca tinha percebido isso, eu percebi vendo o vídeo. Nós temos uma facilidade muito maior de complicar as coisas do que simplificar as coisas. Então, quando nós explicamos o que nós estamos aprendendo em voz alta, de um modo mais simples, aí com certeza nós estamos internalizando o conteúdo. Outra coisa que é muito importante, assim que você terminou de ler, estudar alguma coisa, fecha, dá uma parada, não vai para o próximo conteúdo e tenta relembrar o que você acabou de ler, o que você acabou de ver. Ou vamos dizer, por exemplo, eu acabei de ler um trecho de um livro. Vamos dizer que você vai ler 50 páginas, não vai conseguir lembrar de 50 páginas. Mas vamos dizer que você leu 5 páginas. Fecha o livro naquele momentinho lá e dá uma pensada. O que ele acabou de explicar aqui? Outra coisa importante, será que a realidade comporta o que ele está afirmando aqui? Às vezes o autor, na hora que ele está escrevendo, na hora que você está vendo o vídeo, tudo faz sentido. Mas na hora que você fecha o livro ou dá um pause no vídeo e pensa, peraí, ele falou assim, assim, assado. A realidade comporta essa afirmação que ele está falando? Então, se o que ele falou, você entendeu, e se a realidade comporta aquilo lá, então com certeza é uma verdade. Se o que ele falou na realidade, na sua vida diária ou na sociedade não funciona daquele jeito, então é uma mentira. Então nem compensa você continuar a estudar. Isso também é muito importante. Então vamos lá. Então isso é um desafio que eu deixo para vocês. Tente simplificar ao máximo tudo que vocês aprendem. Pode ter certeza que sua capacidade de aprendizado ela vai aumentar muito mais. Então, pessoal, por favor, meu canal é pequeno, por favor, peço para vocês, clique, comente, compartilhe, por gentileza, ajuda eu a crescer esse canal, ajudem-me nessa parte desse projeto. Estou tentando agora trazer vídeo, quiçá, todos os dias. Essa é uma vontade que eu tenho, não acredito que vai dar todos os dias, mas pelo menos 3, 4, até 5 vezes por semana eu quero trazer. E eu vou deixar também, depois nesse vídeo aqui, um link para um outro vídeo meu que eu explico também um pouco mais sobre esse assunto. Agradeço a todos e fiquem com Deus.